se não quiser. No entanto, eu vou sempre incentivar vocês a falarem, uma vez que a gente está no treinamento, aqui é um momento para errar, aqui é um momento que você pode gaguejar à vontade, eu mesmo me tranquilizo sabendo disso, porque no Toastmasters nós não temos essa pressão de acertar. Lembrando que um treinamento é para fazer bonito lá fora, no seu emprego, na sua faculdade. Então, não é obrigatório falar, mas caso queira, fique à vontade. Eu incentivo que todos possam participar, tá bom? Nós vamos ter um cronometrista, que vai ser, um momento da reunião, o Vinícius Faria, e num outro momento, o Lucas Lordello. E no Toque Surpresa, eu já vou explicar como que ele funciona. Mas de modo rápido aqui, a gente vai pedir para que você faça um discurso de 1 a 2 minutos. Para que você saiba aonde que estão no tempo. O Vinícius e o Lucas, em determinados momentos, quando chegar a 1 minuto de você falando, o Vinícius vai colocar o fundo dele verde. Vinícius, pode colocar para a gente aí o fundo para o pessoal ver? Ó, quando o fundo do Vinícius ficar verde, você sabe que você já chegou a 1 minuto. Quando você chegar a 1h30, o Vinícius vai colocar o fundo amarelo. E aí você já sabe que está chegando quase no final. Ao chegar no final, 2 minutos, o Vinícius vai colocar o fundo verde. E a partir desse momento, você vai ter mais 30 segundos de tolerância para terminar o seu discurso. Então, o objetivo seu é ver o fundo verde, mas não ver o fundo vermelho. Caso veja o fundo vermelho, você tem que ter ciência de que você só tem mais 30 segundos. E por que a gente pede para que vocês se controlem no tempo? Primeiro, porque essa é um dos pontos do Toastmasters, essa é pontualidade na fala, isso é muito importante. E segundo, porque nós vamos ter uma votação do primeiro, do segundo e do terceiro melhor discurso de improviso aqui hoje, com direito até a certificado. Então, para você estar elegível e apto a ser votado pelos outros colegas, você precisa necessariamente ver o verde, mas não ver o vermelho, tá bom? E, é claro, se você puder marcar um PIN na hora dos tópicos surpresa, no Vinícius ou no Lucas, dependendo de quem for marcar, vai facilitar para você não perder a telinha dele no meio de tantas telas. Então, vai ter 3 botãozinhos do lado do rosto do Vinícius, do lado do rosto do Lucas. Lá você pode clicar e vai ter ali um PIN, onde você fixa o Vinícius ou fixa o Lucas. No entanto, eu peço que você faça isso apenas na segunda parte da reunião, porque agora eu vou falar e se você der o PIN no Vinícius, ele vai aparecer e talvez eu não. Então, enfim, vamos começar. Principalmente, nós vamos começar falando do o que é o Toastmasters. A gente tem pessoas aqui que não necessariamente conhecem o Toastmasters e faz jus à nossa apresentação. O Toastmasters é uma organização internacional fundada há muito, muito tempo, quase centenária. Ela não tem fins lucrativos e ela se baseia em passar habilidade de oratória e liderança. Hoje, por exemplo, eu estou tratando aqui nesse momento com vocês da oratória. A gente está lidando com eu falando para vocês, eu falando uma mensagem e vocês ouvindo. Mas esse programa, essa organização, esse treinamento precisou ser idealizado, organizado. Então, a gente também treinou aqui a nossa capacidade de liderança. Então, a Toastmasters, ela trabalha com esses 2 focos, na oratória e na liderança. E o mais legal é que ela trabalha de modo 100% voluntário. Ninguém aqui está recebendo nada para trabalhar. Na verdade, a gente participa das reuniões e faz funções de graça. Eu, como falei, eu sou vice-presidente de educação, eu sou um membro diretor do Rio Toastmasters, também estou trabalhando de modo 100% voluntário. E o legal é que, mesmo sendo voluntário, mesmo sendo antiga, o pessoal enxerga muito valor. Tanto é que hoje o Toastmasters está presente em 145 países. Se você for imaginar que hoje nós somos ao todo 210 países no mundo inteiro, você vai convir comigo de que nós estamos presentes na mais da metade dos países. E hoje nós estamos no Rio Gringo Toastmasters. Esse é um dos mais de 16.200 clubes ao longo do mundo. Temos clubes nos Estados Unidos, que foi onde foi fundado, mas também temos clubes na França, Alemanha, na China tem vários clubes, Índia também tem bastante, África, aqui na América do Sul nós temos Chile, Argentina, no Brasil, temos alguns na Austrália. Então, realmente, a gente está espalhado e somos hoje mais de 360 mil membros. Gente, é muita gente, é muito membro. É muito
bom porque você pratica o networking com essa galera toda, nas redes sociais, no LinkedIn. Nós temos possibilidade de visitar agora, em pandemia, reuniões em outros países. Então, isso é muito, muito bacana. E não só as pessoas veem valor no Toastmasters, as empresas também estão vendo valor, estão vendo que a filosofia do Toastmasters ela faz sentido e funciona. Hoje nós temos várias empresas e grandes empresas, renomadas empresas em seus setores, que patrocinam clubes dentro dela. Temos clubes, então, corporativos, onde a própria empresa paga a semestralidade do membro para que ele participe de um clube. Perceba que eu não errei ao falar semestralidade, não, tá? Nós não pagamos mensalidade, nós pagamos uma semestralidade. É um valor bastante, ao meu ver, simbólico, que pagamos por 6 meses de duração, que vai à metade aí do ano fiscal. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos clubes na Dell, São Paulo, nós temos clubes na Accenture, em São Paulo também, na IBM nós temos 2 clubes no Rio, 2 clubes em São Paulo, nós temos não só empresas, mas universidades. Aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, nós temos um clube lá dentro. Então, Felipe, você que está fazendo doutorado, fique esperto, porque tem um clube aí pertinho de você. Mas também temos um clube na Universidade de Brasília. Então, vocês podem ver que a gente está bastante espalhado. E uma notícia que saiu recentemente envolvendo isso é de que quase 300 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos possuem pelo menos um clube dentro delas. Algumas possuem, inclusive, mais clubes, como a IBM, que possui 4 só aqui no Brasil. Então, você vê que realmente a filosofia funciona, porque senão não estaria em todas essas empresas, e as empresas enxergam valor. Eu sou uma prova disso. Eu era um cara bastante tímido. Ao falar, percebia que eu podia desenvolver esse talento de falar em público, de ter uma dicção melhor, e foi o que aconteceu. Eu pude entrar no Toastmasters, conheci na própria FRJ, depois fui para o centro da cidade, por conta de um trabalho que eu desenvolvi no centro, e hoje estou aqui. Há quase 2 anos eu sou membro do Toastmasters, e há quase 1 ano eu participo da liderança do Toastmasters aqui no Rio de Janeiro. Continuando. Agora, para o pessoal que não conhece uma agenda Toastmasters, apenas para eles entenderem rapidamente como que funciona. Então, o Toastmasters se baseia nesses 3 pilares. A liderança, a oratória, como já foi falado, e também o networking, uma vez que a gente está trocando sempre informações aqui. Eu mesmo, nesse último ano, com reuniões online, eu participei de vários clubes no Brasil, clubes em Palmas, Tocantins, São Paulo, clubes em Vitória, e pude trocar muita informação, conhecer muita gente. Se você for ver a minha lista telefônica, provavelmente 70% dela são pessoas que vieram do Toastmasters. E uma reunião, ela tem 3 momentos principais. Primeiro, são momentos de discursos planejados. E como que funciona esse discurso? Um membro, ele tem uma trilha a seguir, ele tem uma iniciativa, onde você tem uma propensão de escolher um tema, um tópico. Esse tema você tem um determinado período e você escolhe aquele tema, desenvolve aquele tema, faz um discurso, treina, fala com o seu mentor, marca um discurso, e em um determinado dia você faz esse discurso. Então tem toda uma preparação para aquele momento. E uma coisa que a gente valoriza também no Toastmasters, você vai ouvir isso com certeza, caso você seja um membro e caso você venha a se tornar um membro, é que o Toastmasters valoriza o feedback. Isso é muito, muito importante. Então, um segundo momento da apresentação é justamente a parte das avaliações, onde a gente desenvolve o nosso pensamento crítico e, claro, de quebra, ajuda os membros que estão discursando a elevarem o seu nível. Ou seja, se eles cometeram algum erro, você ali naquele momento vai falar para eles que eles cometeram esse erro e vai dar sugestões para eles se desafiarem num próximo discurso. Num terceiro momento, você chega finalmente ao momento-chave, ao coração desse treinamento, que é o tópico surpresas. Os tópicos surpresas, eles também são discursos, mas eles são discursos menorzinhos, discursos que variam de 1 a 2 minutos. E, ao contrário do outro, que você tem uma preparação, você tem todo um treinamento, esse tópico surpresa, como o próprio nome diz, ele é de surpresa. Ele pega você, de repente, você não espera o tema, você talvez saiba até o tema principal, mas a pergunta que vai para você, você nem imagina. Então, você treina aqui a capacidade de falar de improviso, sem uma preparação prévia.
você desenvolve a sua criatividade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, a quem o treinamento se destina? Eu acredito que o Lucas já tenha feito um bom trabalho perguntando a vocês, interagindo com vocês, e vocês já devem ter percebido que o treinamento, principalmente, é para membros que gostariam de desenvolver mais nessa questão do top surpresas. Mas a gente não pode deixar de englobar aqui pessoas que não são membros do Toastmasters, pessoas que estão vendendo, pessoas que são candidatas a processos seletivos, pessoas que mediam reuniões, por exemplo. E por que a gente envolve essas pessoas também? Porque, se você for perceber, existe um paralelo muito simples de fazer e muito óbvio, onde nós treinamos a parte de desenvolver essa capacidade de falar sem uma preparação com o nosso dia a dia no nosso trabalho. Você que vai dar uma aula, vai fazer uma apresentação, vai dar uma palestra, ou você que vende algum produto, seja ele um serviço ou um produto físico, você não espera, você não sabe o que vai aparecer para você, qual pergunta vai ser feita na sua aula, quem vai entrar na sua loja para comprar o seu produto ou serviço, quais perguntas vão fazer para você naquele dia. Então, você vai ser pego durante todo o seu momento, durante todo o seu cotidiano, você vai ter pego de surpresa. Entendeu? Então, é por isso que nós temos o Top Surpresa, para você desenvolver essa capacidade de destravar essa improvisação. E, em alguns momentos, vocês vão ver que aqui a capacidade de algumas habilidades se fazem mais preponderantes que outras. Que habilidades são essas que nós precisamos desenvolver aqui nesse treinamento? A primeira habilidade que nós precisamos desenvolver aqui nesse treinamento é a questão de falar sem um conhecimento prévio do público. Sabe por que eu falo isso? Porque quando nós preparamos um discurso, eu mesmo, quando preparei essa apresentação, eu sabia mais ou menos o público que eu iria esperar. Eram membros ou pessoas que estavam interessadas em conhecer o Toastmasters, ou foram convidadas para saber o que é esse tal de tópico surpresa. Então, eu já espero uma mentalidade mais aberta nesse sentido. Mas a verdade é que na rua, na aula, vendendo, você falando com seu chefe no seu trabalho, às vezes você vai fazer apresentações, você vai se envolver em momentos que você não conhece o público. Talvez chegou ali um chefe da filial de outra cidade que vai querer saber algumas coisas e você não vai ter aquele tempo de preparar um relatório bonito. Então, você vai ter que se virar nessa fala rápida, nessa fala de improvisação. E é justamente, então, para isso que esse treinamento serve. Esse treinamento também vai te ajudar, justamente com essa habilidade anterior, a questão de raciocínio rápido. Uma vez que entre um chamado para você assumir o púlpito, falar um determinado tópico, um tópico surpresa, você tem pouco tempo para elaborar um determinado tema. Então, você vai desenvolver esse raciocínio rápido, e não só um raciocínio rápido, mas uma opinião, um raciocínio sob pressão. Você vai ter a pressão do pessoal te olhando. Naturalmente, você vai ter a questão do tempo. Você não vai ficar aqui uma hora para imaginar. Não, você vai ter que ali, rapidinho, e você vai ter que desenvolver um tema. Você vai ter que desenvolver um discurso pequeno, mas coerente. Então, você vai desenvolver uma opinião sobre pressão no momento. Você também vai precisar de autoconfiança, porque na hora de enfrentar um cliente mais desafiador, você precisa ter uma confiança. Na hora que você está numa sala de aula, por exemplo, com 30 alunos, 40, 50 alunos, dando uma palestra para milhares de pessoas, por exemplo, você precisa ter autoconfiança no que você está dizendo, você precisa ter autoconfiança na sua capacidade. Eu, por exemplo, eu treinei essa apresentação aqui pelo menos mais 20 vezes nas últimas 2 semanas. Então, para quê? Eu treinei para ganhar autoconfiança, para saber o tema que eu estava tratando para vocês, para me dar realmente confiança para esse momento. Então, o Top Surpresa também vem aprimorar a sua autoconfiança e melhorar a sua escuta ativa. Por que melhorar a sua escuta ativa? A questão de escuta está sendo muito falada ultimamente, porque hoje todo mundo pode falar alguma coisa, todo mundo está gritando por aí, né? Quem vê, está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, vê que todo mundo tem direito a falar alguma coisa. E no meio de muita gente falando, pouca gente fala coisas que realmente vão funcionar, realmente poucas pessoas falam coisas que realmente interessam. Então, quando você ouve muita coisa, você precisa ter uma escuta ativa para saber filtrar o que realmente é importante. Então, quando a gente fizer o Top Surpresa, você precisa estar atento ao que realmente interessa para saber responder de bate-pronto essas perguntas. E, claro, expressar ideias de modo claro.
Não é porque nós estamos fazendo um discurso de improviso que a gente pode falar por falar. A gente precisa ter um discurso pequeno, mas com início, meio e fim. E, por final, obviamente, a gente precisa destravar a nossa criatividade, que é um soft skill tão falado ultimamente. É algo que sair da caixinha, pensar fora da caixinha, fazer as coisas de modo diferente. Por que a gente faz sempre nesse caminho? E se a gente for para esse, como que a gente pode adaptar um processo? E aqui, como que a gente pode linkar esses temas de modo a fazer um discurso coerente? Então, essas são habilidades que nós vamos desenvolver aqui hoje. Até o momento, eu já falei uma quantidade razoável de informações. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Tá tudo bem? Eu estou falando numa velocidade boa? Vocês estão entendendo? Lembrando que eu não estou vendo vocês, pessoal. Então, se puderem abrir o microfone para dúvidas, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo, Pedrão. Obrigado, então, pessoal. Vamos seguir. Agora, você está numa reunião Toastmasters. Chegou o momento do top surpresa. Para alguns, esse momento é um tanto de nervosismo. Por quê? Porque você fica com medo de ser chamado a público, ser chamado lá no palco. Para outros, é um momento bastante engraçado, porque quem já participou de algumas reuniões sabe que, na hora ali do nervosismo, você acaba falando algumas coisas que, no final, saem muito engraçados. Então, eu já dei boas risadas em tópicos surpresas. E convido vocês a participarem de uma reunião do Toastmasters, seja ele em algum clube aqui no Rio, São Paulo, Brasília, seja lá onde você estiver radicado, para ver que realmente é um momento de descontração da reunião. Mas quando você recebe um chamado para ir lá na frente falar, ou abrir o seu microfone, abrir a sua câmera e falar, quais são as dicas que nós podemos utilizar? Perceba você. A primeira dica é lembrar que aqui é um momento de errar. Eu falei com vocês que eu treinei 20 vezes essa reunião, porque eu não quero fazer feio. Obviamente, eu quero falar bonito, eu quero dominar o tema, eu quero falar de modo pausado para que todos entendam. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu começar a gaguejar aqui, se eu, por acaso, esquecer parte do tema, esquecer algum slide, eu não vou ser achincalhado, ninguém vai me jogar tomate, ninguém vai me xingar, porque eu esqueci uma parte. Muito diferente quando você está numa reunião de uma empresa, onde você pode tomar uma bronca séria do seu chefe, caso você faça ali aquela apresentação do mês mal feita. Então, isso é algo muito falado aqui no Toastmasters. Embora, às vezes, você possa sofrer críticas de um trabalho que você fez, um discurso, ter aqui um feedback, lembre-se que aqui no Toastmasters sempre é o local e o momento para errar. A gente está aqui num clube para trocar informações. Então, quando você for chamado, vá tranquilo de que se você for levantar e não conseguir falar nada por conta do nervosismo, ou gaguejar, ou não conseguir ficar coerente, ou ainda não conseguir ficar dentro do tempo, não tem problema. Aqui é o momento para errar. Você vai ter outras oportunidades de treinar e treinar e treinar. Essa também já é mais uma dica importante. O treino é essencial na parte da oratória, como tudo na vida. Eu não estou falando aqui porque eu comecei no Toastmasters ontem. Eu já estou há quase 2 anos praticando e falando, não só no modo presencial, mas agora também no modo online. Então é muito, muito importante o treino. A outra dica é você receber o chamado e repetir em voz alta para confirmar o entendimento. Então vamos supor que eu fui chamado, eu levantei da minha cadeira, eu fui lá na frente, apertei a mão do apresentador e comecei falando assim, ó, me foi perguntado que isso, isso e isso. Por que eu faço isso? Essa é uma estratégia, e uma estratégia muito utilizada para o pessoal que está iniciando, porque ao repetir, você faz 2 coisas. Primeiro, você ganha um certo tempo ali, uma certa malandragem, para você pensar um pouco mais no tema. O segundo ponto para você falar isso é que quando você repete em voz alta na sua cabeça, o teu cérebro começa a girar e pensar como linkar, como conectar temas que você está na sua cabeça, estão soltos, você conecta para elaborar aquele discurso. Um discurso pequeno, mas que tem que ser um discurso coerente. Então, você repete em voz alta, você dá essa vamos dizer, você tenta ligar e dar aquele tranco para você, o teu cérebro realmente funcionar. Isso que é o bacana. Não preciso nem citar essa parte, mas por desencargo a gente sempre coloca, né? Você tem que falar de maneira entusiástica. Imagine você que eu chegasse aqui hoje para dar um treinamento
uma expectativa, estamos quase há um mês preparando tudo para ficar bonito, e chegasse aqui cabisbaixo, com o ombro para frente, meio triste, sem muita vontade, falando baixinho, sem muita energia a passar. Como que vocês acham que iria ser esse treinamento? Eu não vou mentir, eu iria achar muito chato. E o pior, ao final do treinamento, pouquíssimas pessoas iriam realmente dizer assim, foi um treinamento que eu aproveitei, foi um treinamento que eu lembro do que foi dito, foi um treinamento legal. Eu não sei como é que a gente vai terminar, galera. Eu espero que realmente a gente termine com bastante energia e com que a mensagem seja passada. Mas eu não vou mentir. Se você começar triste, isso vai ser passado para o seu público e vai ser mais difícil de vender a sua ideia. Então é muito, muito importante que você comece já com energia. Comece com garra, comece com passando aquele otimismo no início. Porque se você deixar para botar isso no meio do discurso, você vai esquecer, você vai se enrolar, vai ficar nervoso. Então comece feliz, ó, e sorri, ó, sorri, ó. Felicidade combina com sorriso. Então fale de maneira entusiasmada. Um outro ponto também, que a gente vê muito por aí, é manter o contato visual. Como manter o contato visual, Pedro? Se a gente, por exemplo, eu não estou vendo vocês, como é que então eu mantenho o contato visual? Hoje nós estamos em reuniões online. Eu tenho certeza que você, no seu trabalho, foi obrigado a entrar em reuniões online com seu chefe, com sua equipe. Como então a gente mantém um contato visual nesse sentido? Perceba você que eu não estou olhando para a caixinha aqui do lado, ó, aqui do lado. Eu não estou olhando para a minha caixinha ou a caixinha de quem eu estou falando. Eu estou olhando diretamente para a câmera. Eu estou olhando bem na câmera mesmo, aqui na frente do computador. Por que eu faço isso? Porque quando eu olho para cá, a sensação que você tem na sua casa é que eu estou olhando nos seus olhos. Isso é muito, muito importante, gente. Porque apesar de eu não ver vocês, vocês estão me vendo. Vocês estão percebendo que eu estou falando, não é para qualquer um, eu estou falando diretamente para vocês. Então, começar de modo entusiasmado, repetir, mas olhar no olho do público. Isso é muito importante para você convencer alguém da sua ideia, vender o seu produto, falar, dar a sua aula. Obviamente, em alguns momentos eu desvio o meu olhar para olhar no slide, como eu faria numa reunião presencial. Não há problema nenhum. Mas tanto na reunião presencial quanto na reunião online, eu preciso olhar no olho de vocês. Então, eu olho aqui na câmera. Isso é muito importante. Depois, faça um teste. Tire uma foto sua olhando e depois tire uma selfie olhando diretamente para a câmera. É muito diferente. Você realmente se mostra engajado naquele momento. Uma outra dica que eu dou é evitar muletas corporais. É normal que o pessoal, quando tiver um palco para dar uma apresentação, falar, o pessoal fique nervoso. E o nervosismo, ele não vai transparecer facilmente. Ele transparece de maneira sutil. Algumas pessoas que estão, por exemplo, ó, os meninos que usam a gravata, aqui, ó, ficam toda hora ajeitando a gravata, ou o óculos, tira o óculos, bota o óculos. As meninas ficam ajeitando a roupa toda hora. Esse é o nervosismo. Você, às vezes, olha para cima porque está pensando no que falar, ou olha para baixo porque está desanimado. Obviamente, uma vez olhar para cima, uma vez para baixo, não há problema. O problema é você repetir isso exaustivamente. Então, tenha ciência, aqui no Toastmasters, a gente chama isso de muletas corporais. Tenha cuidado com isso. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Uma dica agora para você treinar o top surpresa. Por que eu digo treinar o top surpresa? Quando eu era membro novato, lá em 2019, não tinha um problema. Eu ficava incomodado porque às vezes eu ia na reunião e eu falava por 2 incríveis minutos a cada 15 dias. Não sei quem já passou por isso, mas para mim isso era muito chato. Era muito chato. Eu queria treinar mais, eu queria fazer mais, eu queria me desenvolver. Confesso que tinha uma certa ansiedade da minha parte. Mas eu acredito que aquela ansiedade boa, aquela ambição de melhorar. Então eu percebi que, na hora de ser chamado, eu era chamado para falar de alguns temas que eu não conhecia. E o que eu fiz? Então eu pensei,
Eu não vou conseguir conhecer todos os temas do mundo inteiro, até porque eu teria que ser um vidente para saber o tema que o cara ia falar, a pergunta que ia me ser feita. Mas eu posso tentar, nesse tempo de treinamento, nesse tempo de preparo em casa, absorver o máximo de conteúdo que eu puder, de modo a abranger, alargar a minha bagagem intelectual. Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ler mais livros. Na verdade, aqui juntou duas vontades, porque eu sempre fui um bom leitor, sempre gostei muito de livros. Mas na faculdade, naquela pressa toda, dificuldade no transporte, problemas de estudar, falta de tempo, eu parei de ler. Então eu juntei o útil ao agradável. Comecei a ler mais e ler sobre temas diversos, porque aí eu comecei a abrir minha cabeça. Eu comecei a ver que alguns temas se tornavam repetidos. Algumas vezes me faziam perguntas que eu não vou dizer que eu sabia a resposta, mas eu sabia um tema que encaixava perfeitamente com essa pergunta. E é ali que eu me desenvolvia. Muitas das vezes eu respondia perguntas e o pessoal falava: uau, essa resposta realmente encaixou muito bem com o que foi perguntado. Por quê? Porque eu já sabia de um tema que encaixava com aquela pergunta. Então, facilitava bastante. Então, uma dica que eu dou é leia muito e leia sobre vários temas. E aí eu também acrescento, ouça podcasts, TED Talks, porque esses TED Talks, por exemplo, são palestras dadas por pessoas que realmente entendem daqueles assuntos. Então, são fontes de informações muito, muito confiáveis. Então, eu super recomendo TED Talks, podcasts que valem a pena e livros. Leia muitos livros. Mas, por si só, abranger o conteúdo não me ajuda no treinamento. Então, eu dou uma segunda dica aqui muito importante. E essa foi uma sacada que eu tive lá atrás. Treine sozinho. Como que você vai treinar sozinho? Amanhã, todos vocês estão inquiridos a fazer isso por pelo menos 5 minutinhos. Para na frente do seu computador, abre um navegador e digita algum site de pesquisa de notícias. Pode ser o G1.com, não sei, o Globo.com, o UOL Notícias, pode ser um jornal qualquer, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, um jornal lá de fora, não interessa. Você vai abrir um site de notícias e você vai ler o título da notícia. Apenas lendo o título da notícia, você vai parar, olhar para um espelho e você, com você mesmo, vai desenvolver um tema de tópico surpresa. Você vai ler lá, por exemplo, que o Bitcoin estourou. Todo mundo agora está investindo no Bitcoin. Você para, pega o espelho e faz um tema sobre Bitcoin. Não interessa o que você vai falar. Não interessa nem se é verdade ou se é mentira. Eu quero é que você treine falar, treine fazer um discurso de 1 a 2 minutos coerente. Uma informação aqui que era para eu dar lá no início e eu acabei esquecendo. Mas você sabe de onde que surgiu essa questão de tópico surpresa? Você deve ter recebido lá no LinkedIn, quem se inscreveu por lá, viu que a gente citou o Pitch Elevator. O Pitch Elevator, ele traz ali aquele momento em que você está dentro de um elevador com uma pessoa e você tem que vender o seu produto ali naquele momento. Às vezes, o tempo que você tem de um andar para o outro são segundos, às vezes 10 segundos, e em 10 segundos você tem que vender a sua ideia. Fazer, então, o quê? Um discurso de um tempo muito, muito curto, mas de um modo coerente. Então, você treina fazer justamente isso. Treina ler uma notícia e fazer um pitch elevator. Treina ler uma notícia e fazer um top surpresa. Você com um espelho. Não importa se você gaguejar, não importa se você falhar e quiser começar de novo. Não importa. Eu quero que você treine. Elabore top surpresas com você sozinho. E isso vai te destravar a questão da fluidez na hora de falar. No tópico surpresa, gente, eu vou quebrar aqui um pouco o gelo e vou falar que não necessariamente, sempre quando a gente é chamado a falar um tópico surpresa, a gente fala o que é verdade. Perceba, eu não estou incentivando ninguém a falar uma mentira. Mas, em muitas das vezes, quem já participou sabe que algumas perguntas são no campo da hipótese, são bastante hipotéticas. Eu mesmo fiz uma apresentação de tópico surpresa certa vez, onde eu transportava as pessoas para um debate político. E cada membro do tópico surpresa, cada membro que estava ali naquela reunião, era um candidato à presidência da República do Brasil. E eu dava ali, então, pessoas
eu dava ali temas cabeludos para as pessoas defenderem como se estivessem num debate político de verdade. Situação hipotética. Talvez se repita ou talvez não se repita. Então, a ideia propriamente dita não é importante. O que a gente quer saber é se com aquela ideia você tem a capacidade de fazer um discurso coerente. Isso é o mais importante. E para isso a gente precisa então de algumas técnicas. E agora a gente vai falar exatamente, já chegando na segunda metade desse treinamentozinho, a gente vai falar exatamente as técnicas que a gente pode aplicar de modo a encaixar em cada pergunta. É importante saber que essas técnicas, eu vou dar aqui, são gerais, elas trazem alguns exemplos, mas são exemplos saídos da minha cabeça, então peço que vocês não liguem, são exemplos bastante espatifúrdios, às vezes engraçados, outras vezes chatos, mas o importante é a gente trabalhar as técnicas. E também é importante você saber que, em alguns momentos, uma técnica pode ser usada com outra, mas em outros momentos, uma técnica é preferida em detrimento de uma outra. Então, cabe você a escolher a melhor técnica. Então, para isso, eu peço já que, por favor, você dê um print screen nessa tela, dê alguma forma para você, tire uma foto, dê alguma forma para você ter essas 4 técnicas, esses 4 métodos bem resumidos. Porque na hora que a gente for fazer o discurso top surpresa, vocês vão ser chamados. E vocês vão estar num momento de fazer um exercício. Vocês vão colocar essas técnicas em ação. Tá bom? Eu vou passar então aqui para a primeira técnica. Vamos ver o que diz a primeira técnica. A primeira técnica é a técnica do sim, não e de uma opinião. Ela é a técnica mais simples e eu assumo que é a técnica que eu mais uso. Provavelmente 70% das minhas respostas em tópicos surpresas se baseiam nessa técnica. Ela diz que você tem que dar a sua opinião, simples assim, sim ou não. Você tem que explicar o porquê da sua opinião. Explicar por que escolheu sim ou explicar por que escolheu não. E no final, citar um exemplo. Acabou, só isso. Com isso você faz um discurso coerente, com isso você passa uma mensagem de maneira sistemática e estruturada. Com essa técnica, você vai longe, eu tenho certeza. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, você está num top surpresa e o apresentador fala assim para você: fulano, Sócrates era um filósofo e disse certa vez: só sei que nada sei. O tema, então, é filosófico. Várias possibilidades de resposta. Você pode viajar o quanto quiser. Você acha que nós só sabemos que nada sabemos? Uma possível resposta, uma resposta que possivelmente eu poderia dar, não sei, possivelmente, seria assim, ó. Eu acho que sim. Então, percebe que você pontuou a sua opinião. Por que você diz que sim? Porque, no fundo, ninguém sabe de nada e nós estamos aprendendo um pouco a cada dia. Por exemplo, blá, 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 blá. Então, perceba que, rapidamente, você conseguiu elaborar um tópico surpresa com uma técnica bastante simples. É importante dizer que aqui a gente não desenvolveu a técnica, mas é legal vocês perceberem que vocês têm milhares de possibilidades de responder essa pergunta. Você só precisa elaborar nessa estrutura. Uma dúvida que deve estar passando na cabeça de vocês é a seguinte: Pedro, e se não for uma pergunta de sim ou não? Verdade. Às vezes pode acontecer isso. Provavelmente na segunda parte, onde nós vamos fazer um treinamento mais na prática, vocês vão ser perguntados sobre coisas que não vão cair no sim ou não. Mas como é que você faz, então, para sair dessa sinuca de bico? Você pode repetir a pergunta, que nem foi a dica que eu dei lá na frente, lembra? Lá atrás eu falei assim, ó, repita a pergunta em voz alta de modo a dar aquele tranco no carro, lembra? Então você pode falar, caso a pergunta não seja de sim ou não, você pode falar assim, ó, me perguntaram que... Ou melhor, me perguntaram se eu acho que nós, como sociedade, só sabemos que nada sabemos. Perguntaram a minha opinião, se eu concordo ou não com isso. Olha, eu concordo, eu acho que sim. Porque, no fundo, ninguém sabe de nada e blá, 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 blá. Então, perceba que você transforma a pergunta que não é de sim ou não numa pergunta de sim ou não. E coloca, então,
essa técnica. Essa é a primeira técnica, galera, e é a técnica mais simples. Vamos agora para uma segunda técnica. A técnica que você explora a causa e o efeito da pergunta. Então, você aborda ali causas e efeitos do tópico. E, no final, novamente, você dá um exemplo que corrobore com pelo menos um dos lados. Então, perceba. Você está numa entrevista de emprego e te pergunto, fulano, estamos aqui na entrevista de emprego para a empresa ABC e eu quero saber por que devo te contratar. Eu não sei vocês, mas eu já passei por muitas entrevistas que me perguntaram justamente essa frase. Por que, Pedro? Por que eu tenho que te contratar em detrimento dos outros colegas que estão lá fora que também querem ser contratados? Olha, uma vez, uma pergunta, ou melhor, uma possível resposta para essa pergunta seria: agradeço pela pergunta. Eu desejo ser contratado, pontuou a sua resposta, porque quero ter uma oportunidade de crescimento profissional. Agora é que vem o X da questão. Além de que tenho excelentes habilidades de comunicação e liderança, visto que faço parte de um clube Toastmasters há bastante tempo. Perceba que você coloca aqui um efeito da contratação. Caso a pessoa te contrate, ela vai estar desenvolvendo ali na equipe dela uma pessoa, ou melhor, ela vai estar tendo ali na equipe dela uma pessoa que tem habilidade de comunicação e de liderança, porque essa pessoa treinou num clube Toastmasters. Então, esse é um efeito. E aí você desenvolve os benefícios, talvez, de você ter uma pessoa boa em comunicação. Você pode ter um líder ali que vai puxar a voz do povo em apresentações, vai representar a equipe em conferências gerais. Então, perceba que você vai dar ali motivos pelos quais esse efeito, exemplos pelos quais esse efeito vai fazer sentido para aquele cara que está te contratando. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta em relação a essas duas técnicas? Nós vamos para mais duas daqui a pouquinho. Tranquilo? Vou abrir um pouquinho aqui a tela de vocês para ver um pouquinho mais. Beleza, então, vou continuar. A próxima é a separação em subtópicos. São 4 técnicas, nós estamos na terceira, hein, pessoal? Com calma, você vai pegar aquele subtópico, ou melhor, você vai pegar aquele tópico e vai quebrar em subtópicos. E aí você enumera, de modo a ficar organizado. Essa parte é opcional. O legal da técnica é que você vai pegar os subtópicos e vai usar as técnicas anteriores para desenvolver aquele subtópico. Vamos ver aqui um exemplo. Ainda na entrevista de emprego, o entrevistador pergunta: fulano, na vida de qualquer pessoa, obter sucesso é muito importante. Gostaria de perguntar para você o que é ser bem-sucedido. Então, perceba que é uma pergunta também bastante simples, bastante objetiva, com vários tipos de resposta e muito comum em entrevista de emprego. Uma possível resposta também seria: essa é uma excelente pergunta. O que eu acredito para ser bem-sucedido? Você retomou a pergunta, de modo a dar aquela engajada. Lembre disso. Para mim, ter sucesso é um conjunto de fatores. Então, você dividiu a galera em 3 fatores. Você falou: primeiro fator, conseguir. Segundo fator, ter um bom emprego. E, por último, ter uma vida tranquila. Você apenas citou os subtópicos. Agora você enumera eles, ou melhor, você desenvolve eles com as técnicas anteriores. O primeiro fator, o primeiro aspecto, melhor dizendo, por que eu acho que assim, eu acho que assado, por exemplo, blá, 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 blá. Já o segundo, por isso, por isso e por isso. E, finalmente, o terceiro, ter uma vida tranquila para desfrutar de todos os bens que eu consegui, de todas a desfrutar de uma aposentadoria, quem sabe. Então, de uma maneira bem tranquila, você divide e perceba que eu botei ali com calma, você quebra o tópico subtópicos, porque eu entendo que essa técnica leve um certo tempo para você se acostumar com ela, ela precisa de um treino melhor, de um treino mais específico, tá bom? Então, eu peço calma e peço que você tenha muita atenção, porque quando você quebra em muitos subtópicos, você pode correr o risco de querer falar todos eles e o tempo no final acabar passando. Então, é muito importante que você tenha controle do tempo. Então, tanto essa como a outra técnica, ela é uma técnica que precisa ter um controle melhor
já uma desenvoltura melhor nesses momentos, tá bom? Vamos seguir aqui para a quarta técnica. A quarta técnica é muito parecida com essa, a diferença é que... Opa! A quarta técnica é parecida com essa, a diferença é que, ao invés de quebrar em subtópicos, você vai quebrar em tópicos obedecendo uma linha cronológica. Ou seja, você vai discutir baseando numa linha do tempo. Você vai falar do passado, ou do presente, ou do futuro, ou dos três juntos. Você escolhe. Mais uma vez, pede-se cuidado aqui para que você não demore por conta do tempo. Vamos novamente ver um exemplo genérico. Fulano, governo vem, governo vai e a corrupção permanece a mesma. O que você acha sobre isso? Olha, agradeço a pergunta sobre corrupção no Brasil. E acho que isso começou há muito tempo. Perceba que aqui você já iniciou falando do passado. Você pode citar aí várias coisas do passado, caso você tenha esse conhecimento. E perdura com tais e tais governos hoje. Então, você falou um pouco do passado, mudou agora para o presente, de maneira sutil. Não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente não enumerou. A gente está falando como se fosse um discurso fluido. Isso também é válido. E você finaliza falando, sinceramente, não espero que nada de novo para as próximas gerações. Ou seja, corrupção no passado, corrupção no presente e mais corrupção no futuro. Então, aqui a gente dividiu de uma maneira sutil, num texto fluido, uma linha cronológica. E você contou uma história, como se fosse um histórico da corrupção no Brasil. Obviamente, lembrar que isso requer cuidado, treino, para não passar do tempo. Tudo bem? Então, sabendo agora das dicas quando você vai ser chamado, sabendo também de como começar ao receber o chamado, como treinar e como ter os métodos, como se fossem métodos aqui no bolso da camisa que você usa na hora, eu vou pedir para a gente fazer um toque surpresa agora aqui, todos nós juntos, tá bom? Mais uma vez eu peço que quem não tirou o print screen, quem não tirou a foto, por favor, tire desses métodos, é importante nós termos. E vou então dar o exemplo. O exemplo que a gente tem é um exemplo bastante genérico, bastante maluco mesmo. A memória imperadora tanto bate até que fura. O que vocês acham sobre esse ditado popular? Eu vou dar um minutinho. Nesse um minutinho eu vou beber uma água e eu vou pedir que vocês fiquem aí na casa de vocês mesmo, escrevendo ou pensando numa maneira de responder. Vocês vão ter 1 a 2 minutinhos para falar. Quem quiser abrir a câmera, eu vou pedir para que 1 ou 2 pessoas façam um exemplo para a gente. Diga o que pensou para a gente corrigir e fazer juntos aqui, tá bom? Nesse momento eu termino a apresentação, então eu vou sair e vou parar de compartilhar a tela. Tá bom? Vou deixar aqui a tela aberta. Opa, perdão. Eita, não consigo sair, hein? Se alguém puder me ajudar. Tá tudo bem, Pedro? Sim, eu estou tentando sair da... Ah, aqui, ó, achei, Stop Share. Tranquilo? Todos vocês, então, entenderam? Tem alguma dúvida? Não? Não sei se foi... Não sei se foi muito rápido, muito devagar, não sei se vocês conseguiram pegar, mas eu vou pedir, então, que vocês façam um toque surpresa aí na casa de vocês. Elabore. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é a opinião de vocês sobre esse tópico? Vou desligar aqui minha tela rapidamente para beber meu som, para beber uma água, tá bom? 1 a 2 minutinhos, galera.
E aí, pessoal, alguém tem alguma sugestão? Alguém gostaria de falar para nós? Fábio, eu não estou ouvindo você. Eu vi sua boca mexer, mas eu não estou ouvindo. Você está no mute. Estou aqui no mute de propósito. Eu estava aqui elaborando várias... Ah, sim, perdão. Desculpa, então. Erro meu, erro totalmente meu. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, sem problema nenhum. É um prazer falar com vocês. Pô, já tava falando, agora faz estar surpresa. Manda ver, Fábio. Verdade. Por que não, né? Eu estava levando... me foi perguntado a respeito da água mole e pedra dura. E eu levei em consideração que, no passado, essa questão de você ter essa convivência pessoal, de você ter essa questão de persistência ou de você realizar esse evento em alguns tópicos você conseguia muitas vezes através da repetição, através da atuação pessoal, a gente ter você conseguir impactar ou gerar mudanças ou realmente criar esse furo na pedra através da repetição. Eu vejo que hoje isso não é tanto verdade. Hoje nós temos esse mundo conectado, e que nós estamos aqui conectados através da nossa companhia telefônica, num programa internacional que é o Zoom, e a gente viu no passado recente que grandes empresas como Google, Facebook, Twitter, elas podem simplesmente interromper o fluxo de água, podem podem desconectar vocês, e de modo que vocês não vão estar mais podendo exercer essa possibilidade dessa comunicação, dessa atuação, a partir do momento de uma ação que não depende da gente, mais hoje em dia, nesse mundo conectado. Obrigado pela luz de 1 minuto, eu estava observando se realmente ia contar o tempo. E acredito realmente que essa questão presencial e o virtual, hoje, com essa capacidade das empresas de optarem por não arbitrariamente cancelar ou eliminar um tipo de discurso, ou um tipo de opinião, ou o seu canal, a sua presença, o seu alcance, isso realmente possa impactar essa questão do água mole e pedra dura. Muito obrigado. Legal, Fábio. Obrigado você. Parabéns aí pela coragem, pelo desafio e pelo excelente top surpresa. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Fábio, ele olhou para a câmera durante todo o tempo, olhou para a câmera dele, mostrando que ele estava olhando nos nossos olhos durante todo o tempo. O Fábio escolheu a questão mais tranquila ali, ele se sentiu mais confortável com o ponto de falar em relação à linha cronológica. E o melhor que eu gostei, Fábio, é que você viu a luz, você foi para a luz, mas você voltou de maneira a não deixar a peteca cair. Você mandou muito bem. Parabéns mesmo por esse desenvolvimento. Eu gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de abrir, alguém que está fazendo pela primeira vez, talvez, e gostaria de mostrar para a gente o que desenvolveu. Gente, um de cada vez, tá? Porque senão a gente confunde aqui, por favor. Ninguém falou, então, fala aí, Pedrão. Oi, fala aí, Seixas. Tá, beleza. Cheguei atrasado, mas eu tô aqui para aprender, né? Mas pegou as técnicas? Pegou as técnicas? Peguei. Mas eu não printei. Não printei. Depois joga o print do Zap aí que eu achei excelente. Vamos lá, valendo. Sim. Vai. Água mole e pedra dura. Por que essa expressão é tão popular? Porque a gente vê o processo de erosão o tempo todo. Quem aqui já foi na praia e deixou as ondas do mar bater no seu pé? Vocês perceberam o que acontece? A gente começa a afundar. Por que isso acontece? Porque a água começa a levar aquele sedimento ali, a areia. Agora imagine no caso de uma rocha. Porque quem é mais cri-cri vai dizer que uma pedra não é uma pedra, mas uma rocha. A água bate e formam lindas formações geológicas como o Grand Canyon nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, eu tenho um fato para relatar para vocês que todo mundo sabe, mas nem todo mundo pode estar ciente. Nem sempre água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Em um passado, não muito distante, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, não era assim. Diz a teoria da evolução dos continentes
que a terra, na verdade, era um manto líquido. Era tão quente que não tinha água para furar a pedra, porque a água estava no estado gasoso. Então, até que a terra se resfriasse, a água era mole, mas ela não furava a pedra porque estava no estado gasoso. De volta para você, Pedro. Muito bom, muito bom. Obrigado, Seixas. Vocês perceberam aqui que o Seixas, ele foi muito, muito profundo nessa explicação que ele deu. Em nenhum momento vocês ouviram falar aqui que eu falei sobre erosão. Ele poderia ter ficado só no campo da metáfora do ditado. Mas o que ele fez? Ele foi na parte físico-química explicar o que realmente acontece onde uma pedra literal recebe uma água literal. Então perceba que ele dividiu o discurso dele em dois momentos. Ele começou citando o ditado popular para retomar isso, começar daquele start, aquele tranco que eu falei com vocês do carro. Ele falou que acontece a erosão, por isso e por aquilo, e depois ele usou uma outra parte do momento dele, onde ele falou sobre o quê? Que nem sempre foi assim. Ou seja, ele trouxe um conhecimento que ele já tinha, que ninguém passou para ele. Ele leu em algum lugar, leu em algum livro, ele ouviu em algum lugar, alguém contou para ele, e ele utilizou esse conhecimento para linkar com o tema e fazer daí um top surpresa. Gente, de um modo rápido, aqui eu agradeço ao Fábio, agradeço ao Rafael. Eles dois fizeram um excelente top surpresa, cada um à sua maneira. E para vocês que nunca viram uma reunião Toastmasters, esse é o momento top surpresa. É um momento realmente que você desenvolve um tema espontaneamente, um momento que você elenca e fala sobre assuntos que você está ali no seu domínio, às vezes não estão no seu domínio, mas que você consegue conectar o seu público e fazer um discurso até a gente bota de 1 a 2 minutinhos, mas de maneira coerente. Eu acredito que eu já devo estar repetindo isso pela 5ª vez aqui hoje. Tem que ser de maneira coerente, galera. Falar por falar não serve. Você tem que falar de início, falar com o meio e conectar com o fim. Senão, não serve. Tem que ser coerente. Você tem que expressar uma ideia de modo claro. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Beleza? Agora nós temos um segundo momento. E eu não sei se a gente pode fazer uma pausa. Eu não sei como é que a gente está aí em relação ao tempo. O nosso cronometrista. Mas a ideia é ir até 9h30. Nós temos muita dificuldade. Se fizermos uma pausa de 1 a 2 minutinhos, o pessoal beber água, ou vocês querem a pausa, ou vocês acham que não é necessário? Por mim, continua, Pedro. Por mim, Alguém também, quer o Pedro, intervalo? Eu acho que pode Quem quer ser intervalo, só Pode levanta a seguir. mão. Pode seguir. Quem gostaria de ter um intervalinho de 5 minutos para uma água? Segue o fluxo, Eu bebi segue o já minha fluxo. aqui, então tá tranquilo. Seguimos, então? Ou não? Seguimos. Segue o baile, Pedrão. Seguimos, então. Então, nós vamos agora para a segunda parte da reunião, onde a gente vai meter a mão na massa. A gente vai realmente ter uma ideia de top surpresa. Lembrando que ninguém adaptou nada aqui para a gente usar as técnicas. Os tops vão ser dados independente disso. Cabe você a falar com base na técnica ou não. Caso você não queira usar a técnica, tudo bem também, segue o baile, tá bom? Lembrando que peço que vocês, por favor, marquem o PIN no Vinícius, que vai ser o nosso primeiro cronometrista. Tudo bem, Vinícius? O Vinícius vai botar verde no 1 minuto, amarelo no 1 minuto e meio e vermelho no 2 minutos. Depois do vermelho, você vai ter 30 segundos, mas aí é por sua conta. Ninguém vai marcar, tá bom? Ou melhor, o Vinícius vai marcar, mas você não vai ter como saber. Então, você é obrigado, para estar apto na votação, a ver a placa verde e não ver a placa vermelha. Então, fique atento a isso, tudo bem? Então, eu vou passar a palavra agora para a Andréia. Aplausos para a Andréia, que vai assumir agora a segunda parte da reunião. Andréia, é com você. Obrigada, Pedro. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Viram que eu tenho um sotaque diferente? Quero saber quem é capaz de adivinhar de onde é esse sotaque. Quem consegue adivinhar? Difícil, né? Recife. Não sou nordestina. Pô, não. Não é esse. Não é Não. Recife, eu não Deve ser sou de Minas Gerais, nordestina. André. Minas Gerais?
É parecido com o sotaque de Minas. Eu sou de Goiânia, do Centro-Oeste. Prazer conhecê-los, para aqueles que eu não conheço. E nós pensamos numa atividade que a gente pudesse treinar de uma forma muito lúdica, espontânea, o improviso. Tá? Então, assim, ninguém vai se sentir constrangido, porque a gente vai trabalhar aqui uma dinâmica baseada numa narrativa. Então, vamos lembrar nossa época, nossa infância, quando nós éramos crianças. Tá? E é uma forma de se praticar o improviso. Porque se a gente for pensar bem, a gente usa o improviso em todas as áreas da nossa vida. Quem aqui tem filhos? Alguém tem filhos? Muitas vezes os filhos não fazem perguntas assim constrangedoras, sim ou não? Muitas vezes sim, não? Ninguém nunca passou uma saia justa aí? E aí você tem que improvisar, não é? Responder, tem que responder, a criança está te perguntando. Eu sou professora, imagine como eu tenho que improvisar em sala de aula. Então, para graduação, são garotos de 20 anos, mas quando eu pego pós-graduação, já é outra faixa etária. Quando o aluno não entende, eu preciso fazer uma analogia. Então, o improviso, ele está presente nas nossas vidas o tempo todo, em todas as situações, até nas conversas de elevador, né? Como a gente divulgou ali no nosso material de marketing. Então, para isso, gente, a dinâmica é a seguinte: eu vou começar uma história, tá? Mas eu não vou falar de 1 a 2 minutos, eu vou só introduzir. E eu vou chamando de um a um para continuar essa história. A gente vai completar, fazer uma história com começo, meio e fim, tá? Com todos os participantes aqui do treinamento. Mas para dificultar um pouco, não é, Carlitos? Eu vou falar assim, por exemplo, Carlitos, abacate. E aí o Carlitos vai ter que inserir o abacate nessa parte da história. Só para a gente poder dificultar um pouquinho, tá? Topam, gente? Então, todo mundo pode falar de 1 a 2 minutos, é só olhar para o Vinícius aí, o cronometrista, que quando a gente tiver atingido 1 minuto, vai ficar verde, né? O fundo dele fica verde. Então, vamos começar a nossa história, então. Tem alguém aqui que não gostaria de participar, já de antemão? Se alguém se sente constrangido, não quer participar? Ótimo, boa. Vamos participar todo mundo, porque a gente está aqui para isso, né? Então, a história é o seguinte, eu quero contar para vocês um segredo da minha família, um segredo muito importante. Estou contando só para vocês, hein? Mas não espalhem. Na minha família, quando a gente atinge 21 anos, e eu atingi recentemente 21 anos, a matriarca te chama para uma conversa íntima e é revelado a cada membro da família um segredo. O segredo da minha família é o seguinte: nós temos a capacidade de voltar ao passado, para qualquer época do passado. Então, quando eu fiz 21 anos, agora em janeiro, minha mãe me chamou e falou: filha, você tem essa capacidade. E eu voltei para uma época maravilhosa da minha vida. Carlitos Pente. Andréia, obrigado. Eu não achei que você fosse comentar sobre essa história aqui. Você já havia me falado na época quando eu fui lhe dar os parabéns em janeiro. E o fato de você estar falando isso aqui, eu fico muito contente, porque eu queria voltar a falar nesse assunto com você. Eu gostaria de lhe pedir, já que vocês da sua família têm essa capacidade incrível de retornar ao passado, eu, ao longo dos meus anos, eu tenho um pouco mais de 21 também, eu fui perdendo os poucos fios de cabelo que ainda me restam. Mas eu tinha um artigo que era quase de estimação, de muito apreço da minha família, que era o pente que o meu avô usava. E esse pente ficava numa cômoda que eu lembro até hoje exatamente o posicionamento, todas as vezes que meu avô buscava aquele pente. Então, Andréia, eu gostaria de lhe pedir o favor, já que você está comentando novamente esse assunto, e agora eu tenho certeza que ele é totalmente verdadeiro, de que você, minha amiga, por favor, me avise a próxima vez que você for retornar ao passado, que eu vou lhe dar o endereço, o nome e as características não só do meu avô, mas também do pente que ele usava. E eu gostaria que você, por favor,
surrupiasse esse peixe para mim. Esse é um favor que eu lhe peço, Andréia. De volta para você. Muito obrigada, Carlitos, por dividir comigo esse segredo. E dando continuidade à nossa história, então, Rodrigo, aviso. Oi, André, ainda bem que você avisou. Eu fiquei muito preocupado com essa questão toda de retorno ao passado, apesar de você muito jovem, né, 21 anos, e eu tinha visto em algum lugar uma família já, aparentemente de um filme que aconteceu algo similar. O pessoal às vezes até entrava no armário e saía em outra época. Eu não sei, você só não me contou como faz a sua família para voltar ao passado. Então, um aviso seria importante para que nós saibamos, né? E o que o Carlos relatou é muito legal, porque se nós tivéssemos a possibilidade de voltar em algum momento, tanto para o passado, algum momento importante da vida, seria muito legal. E eu acho que, como você tem, já com a sua família, assim, todo esse dom, toda essa expectativa, todos vocês da família, quando chegam à maturidade, à maioridade de 21 anos, vocês têm essa vantagem. Seria muito importante que fôssemos também de um dom que vocês tivessem e nós não somos capazes de fazer. E, infelizmente, nesse momento que temos passado, seria de muita valia, pudéssemos voltar, né, em alguns momentos de muita alegria e felicidade. Já estamos ficando verde desse assunto, então eu poderia voltar para você nesse momento, antes que eu amarele em algum segundo depois. Um abraço para vocês todos e é com você, André. Ah, o quê, mãe? O quê? O quê? Ah, minha mãe está dizendo que como vocês são meus amigos íntimos, todos vocês receberam, então, um presente essa noite. Todos podem voltar ao passado, para qualquer época da sua vida. Você pode, inclusive, mudar coisas do seu passado, corrigir aquilo que você quer corrigir. Olha que interessante. Larissa, você pode voltar ao passado. Para que época da sua vida você voltaria? Expectativa, Larissa. Boa noite a todos. Então, isso é uma oportunidade incrível. Eu voltaria, sim, a uma época do meu passado, mas jamais mudaria nada. Porque a minha expectativa é de que a minha vida fosse exatamente como foi. Que tivesse todo esse aprendizado, toda essa possibilidade de conhecimento e que eu pudesse crescer assim como sou. Eu sou um ser humano em construção, mas já agradeço a todos os meus companheiros, a minha família, por ter me construído bem. Então, eu acredito que se eu fosse voltar a uma época do meu passado, eu voltaria à minha infância, que foi um momento mais proveitoso e de que eu tenho menos lembrança. Foi a época onde eu pude aprender bastante com os meus pais, mesmo que indiretamente. E, sobretudo, foi a época de maior dificuldade financeira da minha família. Eu queria poder, de forma indireta, não me expondo, por causa daquela questão de que se você encontrar você mesmo no passado, talvez você vire fumaça. Eu gostaria de acalentar minha família, dizer para ela que tudo vai dar bem, que eu vou ser uma pessoa bem contente no futuro, estar presente entre eles e por ter aprendido bastante com eles. Agradeço a palavra e a oportunidade de voltar ao meu passado e reviver momentos da minha infância muito felizes. Obrigada. Obrigada, Larissa. Realmente a infância é um período marcante das nossas vidas, mas a adolescência também é. E você, Douglas, você está tendo a oportunidade agora de voltar para a sua adolescência. Você mudaria alguma coisa? Construção, Douglas. Olá. Construção e adolescência são palavras, digamos, quase equivalentes, né? Que o caráter e suas afinidades partem ali da sua construção, basicamente da sua adolescência, seus gostos musicais, os tipos de conteúdo, cultura que você consome, hobbies que, às vezes, a maioria das pessoas desenvolvem e mantém por adentro a vida adulta, o tempo recuperar na vida adulta. Porém, eu sou uma pessoa um pouco materialista, André. Então, eu confesso que essa palavra construção buscaria muito mais ter focada em conhecimentos que me agregassem construir patrimônio. Na minha adolescência, infelizmente, a internet ainda estava engateando.
Então, as pessoas hoje que estão na faixa aí dos 15, 14, entre 10 e 20 anos, sinto muita inveja de que eles têm acesso a muita informação que eu gostaria de ter tido. E eu acho que voltando ao passado para a minha adolescência, eu investiria fortemente em apostas esportivas, porque eu acho que eu não teria capacidade para decorar as variações das bolsas de valores e coisas mais complexas assim, André. Acho que o meu materialismo me guiaria para algo nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Douglas. Gostei de saber um pouco mais sobre a sua adolescência. E sabe o que eu acabei de saber também? Que como nós temos muita intimidade, muita afinidade, somente nessa noite a gente vai ter a oportunidade de ir para o futuro. Então a gente pode transitar ali entre passado, presente e futuro. Kleber, você agora se encontra em 2050. Kleber, o que você vê? Como é que está a sua vida? Sua palavra é celular. Então, André, eu estando em 2050, eu vi que o celular evoluiu muito, que ele se tornou parte da gente. Então, esse smartphone que a gente tem hoje, no futuro, em 2050 que eu tive lá, não vai existir mais. Então, agora a gente vai ter um chip e através do olho, por esse chip, você vai ter acesso a todas as funcionalidades que vão muito além das que a gente já tem hoje, com relação ao celular. Então, tudo aquilo que você imagina hoje, que pode ser possível no futuro, o futuro vai muito além disso. No futuro, as coisas estão tão avançadas que um exemplo claro disso é, por exemplo, a parte de relacionamento. No futuro, a gente não vai precisar do celular para se relacionar. O contato vai ser totalmente virtual. A gente vai conseguir se projetar através de imagens dentro do próprio olho das pessoas. Então, com isso, o mundo vai se aproximar mais. Embora haja uma certa controvérsia nisso por conta de não estar presente. Mas a gente vai estar mais presente porque a gente vai estar na cabeça do outro. Então, o contato físico vai ser uma coisa um pouco mais distante. Até a exemplo do que a gente está vivendo um pouquinho hoje. Então, o celular não existe mais no futuro. E vamos ver como fica, se isso realmente vai acontecer. Porque o futuro pode mudar. Vai depender das nossas decisões. Obrigado pela palavra, André. Que maravilha, Kleber. Então, você acha que as pessoas vão conseguir viver sem o celular? Porque hoje está difícil, né? Existe um vício generalizado aí em relação ao celular. E continuando, então, a nossa busca, o nosso anseio pelo futuro. Lucas Lima, você agora tem 70 anos, Lucas. Você realizou o que você gostaria de realizar? Sua palavra é sonho, ou sonhos. Andréia do céu, eu lembro daquele dia, 24 de fevereiro de 2021. Hoje estou aqui com meus cabelos brancos, na maturidade da minha idade, e eu olho todos aqueles meus sonhos que eu tinha e que eu ficava buscando e batalhando naquelas reuniões do Clube Toastmasters. Graças a Deus, eu consegui. Ou melhor, conseguimos, porque sonhos não é uma coisa de uma pessoa só. É uma coisa de várias pessoas, de grupos que são mobilizados e a gente vai conquistando. Eu acredito que agora, com esses meus 70 anos, eu consigo olhar para trás e ter um pouco de mais maturidade. Olhar tudo que eu aprendi e tudo que eu ainda tenho que aprender. Porque hoje, com 70 anos, a medicina avançou muito. A gente vai até 100, 110, sei lá, 120, 150. O céu é o limite, literalmente. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigada, Lucas. Fiquei muito feliz de compartilhar aí com você um pouco da sua velhice, da sua melhor idade, dos seus 70 anos. Muito obrigada. E agora, Luciano, você chegou aos 90, Luciano. 90 anos. E aí,
saudável. Luciano, a sua palavra é expectativa. Muito obrigado, Andréia, pela sua pergunta. É muito curioso você chamar essa atenção, porque no mês que vem, meu pai está completando 100 anos. E eu gostaria de chegar à mesma idade dele, né? Eu gostaria de chegar a 90, 100, 110, 120. E eu entendo que a gente cria muitas expectativas ao longo da vida, né? A vida, ela traz para a gente surpresas boas, surpresas ruins, e nem sempre a gente consegue atender a todas as nossas expectativas. Então, eu acho que a gente tem uma batalha muito dura, né, ao longo da vida, de entender em que momento que a gente está, de entender valores, entender coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma vida mais fluida, para a gente chegar à idade de 90, 100 anos, com paz de espírito, para aproveitar o resto da vida que a gente vai ter. Então, a nossa expectativa é algo muito importante que a gente tem que trabalhar. E se eu pudesse ter voltado no passado, isso com certeza era algo que eu gostaria de trabalhar melhor, porque eu tenho muita dificuldade com expectativas. Então, eu trabalharia minha expectativa, né? Começaria desde cedo, e para chegar à idade de 90 anos, estar tranquilo para poder seguir pelo restante da minha vida. Eu agradeço a palavra. Muito obrigada, Luciano. Gostei muito de chegar com você aos 90 anos. Também quero chegar, estou na expectativa de fazer 100 anos, igual o seu pai. Quem não quer, né, gente? Quem não gostaria de chegar aos 100 anos? Alguém aqui não gostaria? Acho que é um desejo, né, de todos nós, ter vida longa, mas com saúde. Eu quero agradecer muito, muito a participação de vocês nessa dinâmica, tá? Por terem contribuído, por terem encarado a dinâmica de uma forma tão afetuosa. Eu vi pela fisionomia de vocês, muitos sorrindo. Então, a gente conseguiu realmente vivenciar essa dinâmica, né? Ir ao passado e também ao nosso futuro. E é isso. Então, a gente conseguiu improvisar e usar palavras inesperadas neste improviso. Parabéns, se saíram muito bem. Fiquei muito feliz com o resultado da dinâmica. E eu volto agora a palavra para o Pedro. Obrigado, Andréia. Obrigado por essa dinâmica. Nós vamos, então, continuar, gente. Nós tínhamos prometido encerrar 9h30. Tudo bem se a gente passar 10 minutinhos? A gente sempre tenta ser bastante pontual aqui no Toastmasters, mas eu acredito que, por conta do treinamento, eu passei um pouquinho. Confesso que eu não estava olhando o celular ou nem o relógio para saber a hora. Eu vou seguir, então, com uma outra dinâmica. Agora, peço que vocês, por favor, esqueçam a dinâmica da Andréia. Nós vamos realmente mudar. E a nossa ideia era justamente fazer um jeito mais fácil e um pouquinho mais difícil. Então, a gente vai subir o nível um pouquinho do que a gente está esperando aqui, tá bom? A dinâmica que eu trouxe é a seguinte. Eu vou fazer perguntas, algumas muito óbvias. Porém, você tem que responder com uma mentira. Você não pode responder com a verdade. Um exemplo que eu trouxe aqui para a gente aprender. O Brasil, antes cheio de mata, cheio de índio, foi descoberto em 22 de abril de 1500 por alguns pessoas de pele branca, diferente do que os índios estavam acostumados a ver. Quem foi que descobriu o Brasil? Então, a ideia é que vocês respondam qualquer pessoa que descobriu o Brasil, menos os portugueses. E aí você tem que dar uma justificativa plausível pela qual você escolheu essas pessoas, tudo bem? Essa é a brincadeira. Eu vou dar preferência, então, nessa segunda parte, a chamar as pessoas que não foram convidadas ainda a falar. Então, peço que vocês já se preparem aí. Vamos lá. Elon Musk é o dono da Tesla. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um cara meio conhecido. Recentemente, ele chegou ao posto de homem mais rico do mundo. Ele fica brincando ali de alternar com o Jeff Bezos, alguns bilhões a mais, alguns bilhões a menos. É normal para eles. Eu quero saber de você o porquê que ele chegou ao posto de maior, ou melhor, o posto de homem mais rico do mundo. Lembrando que você tem que falar algo de mentira. Então, por favor, Eric, o que você nos conta? Você que é um amigo de Elon Musk, amigo próximo dele, você que conhece o íntimo do Elon Musk, por que ele chegou ao posto de homem mais rico do mundo? Bom, o Elon Musk
chegou a esse posto de o homem mais rico do mundo de uma forma surpreendente. Eu conheço ele, né? Ele mora ali em São Paulo, né? E ele ganhou muito dinheiro fazendo malabarismo no sinal. Então, ele é um cara muito habilidoso, né? Ele treinou bastante, trabalhou em circo e ele realmente é excepcional. E aí, quando o sinal fecha lá ou melhor, o farol fecha na Avenida Paulista, ele dá o show dele. E a Avenida Paulista é um local bastante movimentado, é um trânsito ali gigantesco de pessoas. E isso, por si só, já garante a ele uma boa audiência e também boas gorjetas, né? O cachê dele vai engordando. Mas não só isso, as pessoas gostam tanto do desempenho dele como malabarista, realmente é um cara excepcional, que os cachês vão aumentando. E cada vez mais ele vai se tornando um cara conhecido, um cara famoso, e as pessoas, inclusive, deixam de pegar, por exemplo, a Marginal Pinheiro para ir pela Paulista justamente para ver o cara ali e pagar o show dele. Tá? Então, essa é a história dele, conforme eu conheço. Valeu, Pedro. Nada, Eric. Obrigado aí pela tua resposta, cara. Bom saber. Se você puder marcar um chopp aí com ela para a gente trabalhar, eu gostaria de conhecer ele, ganhar, não sei, um autógrafo, um Bitcoin, né? Agora que ele está comprando muito, um carro, quem sabe? Ele tem tantos. Mas legal saber disso aí. Agora, a nossa próxima é também sobre gente rica, sobre pessoas famosas. Ou melhor, países que estão em evidência. A China, como que não falar, não conhecer a China, que cresce a um ritmo assombroso. Ó, viu? Até quem está treinado se confunde. A China, ela é a maior consumidora de aço do mundo. Isso é bom para quem produz aço, que nem a gente, a Austrália, a gente se dá bem. Mas engana-se quem acha que esse aço todo é para construir prédio. Não é. E diz você, Fábio Fagundes, você que já demonstrou aí trejeitos bons para um toque surpresa, para que a China usa tanto esse aço? Sabe, esse país China e o aço da China. O aço do mundo que a China consome. Na verdade, elas estão acumulando todo esse aço. Estão fazendo, na verdade, um contrapeso. Eles querem levantar o continente, abaixar realmente o Himalaia, tornar realmente uma planície com tanto aço. Estão nivelando ali, estão aplanando, e na verdade nós podemos nunca falar em pedras, né? São rochas, né? Para não ofender nossos amigos geólogos. Importante que a China, com todo esse aço que ela traz do Brasil, que traz da Austrália, que traz de vários lugares, na verdade eu acredito que também, além de poder abaixar o Himalaia, de causar uma grande planície, estão expandindo o Mar da China e também estão usando o aço, na verdade, vai ser a nova moeda. Que Bitcoin nem nada. Vamos usar o aço como uma grande moeda do mundo. Vão acumular muito aço para que a gente possa, os chineses, dominar o mundo. Então, fazendo essa reserva estratégica para que nunca falte aço para a indústria chinesa. Obrigado. Parabéns, cara. Você quase dissertou agora sobre China. Geopolítica, envolveu até conhecimento de geologia. Parabéns. Gostei, realmente você mostrou o jeito aí no Toque Surpresa, cara. Segunda participação, mandando bem ainda. Eu vou chamar agora Vinícius. Gostaria de participar? Você que é o nosso guardião do tempo. Não é? Vamos nessa. Então vamos lá, hein? Vinícius, muita gente acha que a pizza foi inventada na Itália. Engana-se totalmente, porque quando a pizza foi inventada, a Itália nem existia como esse país Itália. Não sei se vocês sabiam disso, mas o Vinícius, além de conhecedor de vinhos, também é conhecedor de pizzas. E vai nos explicar de onde que veio a pizza, então. Se não da Itália, de onde? A pizza é uma comida que todos gostam, que todos
saboreiam. Quem não gosta de comer final de semana uma pizza com uma Coca-Cola, uma cerveja? É maravilhoso, não é verdade? A pizza, ela é uma comida, é uma receita que foi feita em um país que, sem dúvida, ninguém jamais pensou que seria. Quem imaginou que a pizza seria feita na Itália está enganado. A pizza, ela tem origem, sabe aonde? No Egito. Exatamente. No Oriente Médio, pessoal. No Oriente Médio, a China, ela foi criada. Foi criada. Sabe quem inventou? Foi Cleópatra. Cleópatra. Ela, em um momento de prazer, Cleópatra adorava ficar na cozinha. Ela, de repente, construiu a massa, fez uma massa e colocou salame e queijo em cima. E aí, ela deu o nome à pizza. Só que os italianos, muito tempo depois, os italianos resolveram inventar e se adonar, né, dessa invenção. É isso, Pedro. Parabéns, meu caro. Você agora quase que desvendou, então, o processo de plágio culinário, o maior processo de plágio culinário do mundo. Os italianos roubaram a pizza da Cleópatra, que absurdo. Para consertar essa questão da pizza da Cleópatra, só chamando mesmo o FBI. E eu não sei se vocês sabem, mas o FBI, eles têm uma classificação de pesquisa para investigar crimes contra animais, porque os crimes envolvendo animais, eles são classificados para o FBI como homicídios, como incêndios, como agressões domésticas. Então, fique ligado, se você um dia agredir algum animalzinho, você pode ser preso pelo próprio FBI. E o FBI talvez estivesse aí pronto para fazer essa ligação, uma vez que foram descobertos, psicólogos descobriram que a crueldade com animais está ligada a pessoas que têm muita propensão também a ser causadores de violência doméstica. Mas engana-se você que é qualquer animalzinho que leva a essa agressão. Você aqui não está falando de gatinhos e cachorrinhos. Você está falando aqui de animais maiores, como, por exemplo, os camelos. Vou pedir para a Amanda Maiorano. Amanda, o FBI é tão ligado assim na questão dos camelos? Boa noite, pessoal. Sim, o FBI, eles fizeram uma pesquisa recente com camelos e eles verificaram que algumas, não só camelos, mas também elefantes, as pessoas que maltratavam camelos e elefantes eram mais propensas a cometer crimes, não só doméstico, mas por exemplo, roubar um banco. Porque essas pessoas, elas têm a personalidade mais fria. Então, elas passam mais facilmente no quesito a perguntas ou como lidar em público. Eles conseguem não demonstrar o sentimento. Então, por exemplo, um cara que matou, nesse caso, né, nesse fato que aconteceu na Tailândia, um cara que matou 40 elefantes, ele roubou um banco, mas ele não só roubou esse banco, como ele era envolvido em casos anteriores de roubos há 50 anos atrás. E essa foi uma história que o FBI desvendou só agora, devido à tecnologia que eles têm e também ao acesso que eles tiveram a informações antigas e também vídeos que eles viram isso do elefante. Eu repasso a palavra para você, Pedro. Obrigado, Amanda, obrigado.
O problema de a gente brincar de falar mentira é que quando vem uma informação dessa e você fica curioso, você não sabe se ela é uma mentira ou se é uma verdade, né? E é legal que você cita camelos, ela já vem com elefantes, Tailândia, 40 elefantes. Muito bom, Amanda, gostei, entrou bem no ritmo da brincadeira. Adilson, pelas minhas contas aqui, você é o último. Tô certo ou tô errado? Alguém ainda não foi chamado além de Adilson? Faltou eu aqui, o Pablo. O Pablo também. Então, beleza. Eu vou chamar o Adilson, depois o Pablo, e aí a gente encerra por aqui. Adilson, o mundo inteiro acha que galinha não voa. Inclusive, tem um recorde fajuto que diz que o maior voo de uma galinha é por 13 segundos. Mal sabe o Guinness Book que galinhas são aves migratórias. Por que você acha que essa mentira é contada aí a Deus e mundo de que galinha não voa? Adilson, com você a palavra. Pedro, isso aí é um golpe que as galinhas estão dando na gente hoje em dia. Entendeu? Isso é um truque que as galinhas estão usando para uma questão de sobrevivência. Tá? Então, isso é uma artimanha das galinhas, da sociedade secreta das galinhas. Isso nem o FBI descobriu. Nem o FBI descobriu, mas isso é uma verdade. Mesmo assim, elas não estão fugindo das nossas panelas, infelizmente. Mas tem muita coisa para se descobrir ainda sobre as galinhas. Mas como elas estão organizadas em sindicatos, em sociedades secretas, né? Porque já tiveram a habilidade de viajar para o futuro, para o passado, nós não sabemos mais como conviver agora com tanta mentira, né? Ou com tanta verdade. Aliás, quem sabe o que é verdade hoje em dia? Fica aí o cuidado, fica aí o segredo, né? Uma dica: cuidado quando você encontrar com uma galinha. Pense bem. Devolvo a palavra para o Pedro. Obrigado. Muito bom, Adilson. Eu tenho certeza que foram elas, inclusive, que patrocinaram aquele vídeo da Fuga das Galinhas. Já viu aquele filme famoso? Tenho certeza que representa essa história aí. Pablo, por último, não tem como fazer um tópico surpresa, né? Você, então, agora já sabe que a pergunta é para você. Mas não vou deixar uma fácil para você, não, hein? Uma bem difícil. Foi descoberta uma nova espécie de mosca e ela foi batizada de Scaptia pilitina beyoncea. Ela foi batizada com o nome da Beyoncé porque essa mosca ela tem uma característica muito peculiar. Ela tem um bumbum muito avantajado. E, semelhantemente, falaram que ela parecia com a cantora. Pablo, você que é um conhecedor aí da Beyoncé, o que você diz? Você que é da assessoria de imprensa da Beyoncé, como que você recebe essa informação bombástica? Boa noite. Bem, é verdade, eu sou da assessoria, um fã número 1, sempre acompanhando a diva há anos e anos. E o que muitas pessoas não sabem sobre essa mosca, pegando como uma contrapartida o Homem-Aranha, o Homem-Aranha foi criado porque uma aranha radioativa mordeu o Peter Parker e ele ganhou poder. O que todo mundo não sabe como é que é o surgimento dessa mosca. Estava Beyoncé praticando para um show que ia ser no Rock in Rio e essa mosca estava lá. Estava na casa dela, em Los Angeles, observando tudo. Até que foi para um treino, parou pausa e ela resolveu comer o lanche. Não quis comer muito porque estava com medo de passar mal no treino e a deixou de lado. Nisso, a mosca, que não era trouxa nem nada, foi lá pegar o lanchinho dela. Nisso que ela mordeu, foi para casa, foi encontrar seus amigos, sua família, percebeu que estava diferente, estava sentindo mais pesada, a parte de trás estava mais pesada. Quando viu, ela tinha sofrido uma mutação. E foi daí que surgiu essa mosca, essa nova mutação, essa raça, que se distingue tanto pela parte, como você falou, traseira avantajada. Como parte da assessoria da Beyoncé, eu quis comentar com vocês de dessa espécie. Passa a palavra para você, Pedro.
Muito bom, Pá, muito bom. Você poderia negar a informação, mas não, né? Então, pelo que eu entendi, não é a mosca que se chama assim por conta da Beyoncé, é a Beyoncé que é assim por conta da mosca, né? Realmente, eu não vou mentir. Essa, para mim, foi uma das melhores respostas. Pessoal, falando em melhores respostas, a gente já está no finzinho da reunião aqui, e para dar aquela motivada, a gente trabalhou e fez uma votação aqui. Eu vou botar um link agora no chat para todo mundo. Eu peço que todo mundo vote agora, só para a gente ter uma resposta o mais rápido possível. Vote em 3 nomes. Quem você acha que foram os 3 melhores. Os 3 que ficarem em primeiro lugar vão ser os escolhidos entre o primeiro, o segundo e o terceiro melhor discurso surpresa da noite, tá bom? Eu vou dar 1 minutinho, então, para a gente votar. Inclusive eu, hein? Lembrando que você pode votar em você mesmo se quiser. Estou com 9 respostas. Somos 15, tenho 11 respostas. 12. Olha, a disputa está acirrada aqui, hein? Eu adoro ficar acompanhando isso para ver quem ganha e quem perde. Tá? Estou com 12, galera. Alguém ainda não votou? Precisa de mais um tempinho? Podemos fechar? Eu não cheguei, Vinícius, eu acabei não perguntando, foi um erro meu, mas todo mundo estava apto, pelo que eu percebi, né? Todo mundo? Sim. Beleza, Vinícius. Obrigado. Foi, galera. 13 respostas. Alguém mais? Vou fechar, hein? Dá-lhe 1, dá-lhe 2, dá-lhe 3. Fechado, então. Opa, uma última votação no último segundo. Então, beleza, galera. Tivemos aqui a resposta já. Em terceiro lugar, e aí eu vou mandar um certificado para você. Eu só peço que você coloque o seu e-mail dos ganhadores aqui no chat, tá bom? Em terceiro lugar, ficou empatado entre Rodrigo Miguel e Carlitos do Speak Out. Parabéns, meninos. Mandaram super bem. Em segundo lugar, Larissa, você foi a escolhida. Em segundo lugar, você mandou muito bem. Parabéns, Larissa. E em primeiríssimo lugar, animando a nossa noite para fechar, Lucas Lima. Ele que já tem uma vasta experiência. Parabéns, Lucas. Mandou super bem na sua explicação. Pessoal, o tempo passou um pouquinho. Eu peço desculpas. Realmente é o objetivo do Torço Mais sempre terminar na hora, mas acabou que a gente, na hora de preparação, nesse primeiro treinamento, acaba passando um pouquinho. Alguma última pergunta para fechar? Não? Eu vou pedir só um favor. Por favor, os ganhadores, põem um e-mail aqui, que eu mando os certificados para o e-mail de vocês. Quem quiser também a apresentação, por favor, eu vou botar no Slack. É só você pedir para o VPE de vocês ou o presidente do clube de vocês. Caso vocês não tenham clube, por favor, eu vou mandar agora o LinkedIn e vocês me adicionem, caso queiram entrar em contato comigo, tá bom? Não só o LinkedIn, mas eu também vou colocar o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade. E assim, eu declaro fechado a nossa reunião de hoje, nosso treinamento. Tá bom? Parabéns aos vencedores, eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada por terem participado. Um grande abraço. Parabéns aí pelo evento. Tchau, muito pessoal. legal. Obrigado. A gente que agradece aí pelo carinho Muito de bom, vocês, pessoal. pela participação. Muito obrigado. Sucesso. Parabéns. Ah, Obrigado. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo evento, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns.